Você já se perguntou quem eram os filhos de Deus, mencionados em Gênesis 6? Essa é uma das passagens mais intrigantes da Bíblia, e as interpretações a respeito variam desde seres angelicais descendo à terra até questões humanas, como alianças espirituais entre justos e ímpios. Para complicar ainda mais o enigma, esses filhos de Deus tiveram filhos com as filhas dos homens. E daí surgiram os famosos gigantes ou nefilins. Mas o que tudo isso significa? Será que a Bíblia está falando de anjos, descendentes de Sete, ou até de governantes tiranos? Prepare-se, porque nesta parte 1, vamos explorar as teorias mais profundas e discutir as implicações desse texto para a nossa compreensão da relação entre o divino e o humano. Você vai se surpreender com o quanto essa passagem tem a nos ensinar. Contextualizando Gênesis 6, o que o texto diz? O texto começa descrevendo um momento específico da história humana. Gênesis 6, 1-4 diz: Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Naqueles dias havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Esses foram os valentes que houve na antiguidade, os homens de renome. Aqui temos 4 elementos principais. 1. Os filhos de Deus. Quem são eles? 2. As filhas dos homens. O que representa essa expressão? 3. A união. O que resultou dessa relação? 4. Os gigantes, ou nefilins, quem ou o que eram essas criaturas? A teoria 1. Os filhos de Deus como anjos caídos. A primeira e mais conhecida teoria é que os filhos de Deus eram anjos caídos. Essa ideia surge porque, em outras partes da Bíblia, a expressão filhos de Deus se refere a seres celestiais. Em Jó 1:1-6 e Jó 2:1, lemos que os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, e entre eles estava Satanás. Isso sugere que a expressão é usada para descrever seres angelicais. Ademais, a tradição judaica antiga reforça essa visão. O livro de Enoque, um texto extra-bíblico muito influente na época de Jesus, descreve detalhadamente como um grupo de anjos, chamados vigilantes, desceu à terra, rebelou-se contra Deus e tomou mulheres humanas como esposas. Eles ensinaram segredos proibidos à humanidade, como a metalurgia e a feitiçaria, corrompendo ainda mais a criação. O fruto dessas uniões foram os nefilins, seres híbridos, gigantes e poderosos. Essa visão levanta questões intrigantes. Será que esses anjos abandonaram seu estado celestial, como descrito em Judas 1:6, onde lemos que alguns anjos não guardaram o seu estado original, mas deixaram sua habitação própria? E caso isso seja verdade, como isso afetou a criação de Deus e levou ao dilúvio? Por outro lado, existe uma dificuldade. Jesus, em Mateus 22:30, afirma que os anjos não se casam nem se dão em casamento. Isso nos leva à pergunta: seria possível que os anjos pudessem se manifestar fisicamente e ter relações com humanos? Ou essa história seria simbólica? Teoria 2. Os filhos de Deus como descendentes de Sete. A segunda teoria é que os filhos de Deus eram humanos, especificamente os descendentes de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva. De acordo com essa visão, Sete e seus descendentes representavam a linhagem piedosa, fiel a Deus, enquanto as filhas dos homens seriam descendentes de Caim, cuja linhagem era marcada pela rebeldia e pelo pecado. A mistura entre essas linhagens teria levado à corrupção espiritual e moral, representada pelos nefilins, que eram valentes ou homens de renome. Essa interpretação se baseia em passagens como Deuteronômio 14:1, onde o povo de Israel é chamado de filhos do Senhor, vosso Deus. Nesse caso, filhos de Deus seria uma designação para os justos.
Essa visão é interessante porque enfatiza o tema da separação entre o justo e o ímpio. Porém, ela não explica claramente por que dessa união teriam surgido gigantes ou seres extraordinários. Seriam esses gigantes apenas humanos notáveis, conhecidos por sua força e poder, ou haveria algo mais misterioso por trás disso? Teoria 3. Os filhos de Deus como governantes humanos. Uma terceira interpretação, menos popular, sugere que os filhos de Deus eram governantes humanos, possivelmente tiranos, que se proclamavam descendentes divinos. Na antiguidade, era comum que reis e líderes fossem vistos como semideuses ou representantes de divindades. Esses governantes teriam abusado de seu poder, tomando mulheres à força e vivendo de forma corrupta. Segundo essa visão, o texto de Gênesis estaria criticando a opressão e a depravação moral desses líderes, que contribuíram para a crescente maldade na terra. Os gigantes ou valentes seriam guerreiros famosos, cuja reputação era baseada na violência e no poder. Embora essa interpretação faça sentido dentro de um contexto histórico, ela não explica o uso específico da expressão filhos de Deus, que parece sugerir algo mais elevado ou espiritual. Takar Jesus, os gigantes ou nefilins, um enigma à parte. Independentemente de quem eram os filhos de Deus, a questão dos nefilins continua sendo um mistério. O termo nefilim vem do hebraico e pode ser traduzido como caídos ou derrubadores. Algumas tradições interpretam isso como uma referência a gigantes literais, enquanto outras veem os nefilins como figuras simbólicas de poder e influência. Se os nefilins eram gigantes, eles podem ter sido os ancestrais de figuras como Golias, o famoso oponente de Davi em 1 Samuel 17. Mas se eram apenas humanos poderosos, como explica o texto de Gênesis 6:4, que os associa diretamente à união dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Esse ponto é crucial, porque os nefilins são descritos como homens de renome ou valentes. Poderiam ser híbridos de humanos e anjos, ou apenas figuras que marcaram a história por sua força e violência. E a corrupção da terra e o dilúvio. Independentemente de como interpretamos os filhos de Deus e os nefilins, o texto de Gênesis 6 deixa claro que a humanidade estava em um estado de corrupção extrema. O versículo 5 diz: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Essa corrupção foi tão grande que Deus decidiu limpar a terra através do dilúvio, preservando apenas Noé e sua família. Essa decisão nos mostra o quanto Deus leva a sério a santidade e a ordem de sua criação. Mas será que isso foi apenas um evento histórico ou há algo mais que podemos aprender dessa história para os nossos dias? Conclusão da parte 1, reflexões e preparação para a parte 2. Até aqui, vimos as principais teorias sobre os filhos de Deus e os nefilins. Cada interpretação tem suas próprias implicações teológicas e históricas, mas todas apontam para o mesmo tema central: a corrupção e o perigo de rompermos os limites estabelecidos por Deus. Na parte 2, vamos aprofundar ainda mais, explorando como essa história impacta nossa vida hoje, analisando conexões com outros textos bíblicos e discutindo o significado espiritual por trás do dilúvio e da santidade divina. Se na primeira parte exploramos as teorias sobre quem eram os filhos de Deus e os nefilins, agora vamos nos aprofundar nas implicações dessa história para o contexto espiritual, histórico e moral. Vamos analisar como essa passagem conecta-se com outros textos bíblicos e o que ela nos ensina sobre a relação entre o divino e o humano. Além disso, refletiremos sobre as lições práticas que esse relato pode oferecer para os nossos dias. Prepare-se para mergulhar ainda mais fundo nesse mistério fascinante.
A corrupção da terra, mais do que um problema humano. O texto de Gênesis 6 deixa claro que a corrupção da terra não foi apenas um problema moral, mas também algo que envolveu uma transgressão espiritual. O mundo pré-diluviano era um lugar onde as barreiras entre o céu e a terra pareciam ter sido rompidas de forma drástica, resultando em um nível de maldade sem precedentes. Leia comigo, Gênesis 6, 11 e 12. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus viu a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Esse caminho corrompido pode se referir tanto à maldade humana quanto a uma espécie de contaminação espiritual. Se aceitarmos a teoria de que os filhos de Deus eram anjos caídos, isso explicaria a mistura antinatural entre o celestial e o terrestre, que contribuiu para a degradação do plano original de Deus. No entanto, mesmo se os filhos de Deus forem interpretados como humanos, descendentes de Sete ou governantes corruptos, a lição é a mesma. Quando ultrapassamos os limites de Deus, o resultado é destruição e juízo. Conexões com outros textos bíblicos. Essa história em Gênesis 6 não está isolada. Existem outras passagens bíblicas que podem lançar luz sobre os eventos descritos. Vamos explorar algumas delas. 1. Judas 1, 6, 7. A rebelião dos anjos. E aos anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado em algemas eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. Esse texto parece fazer referência direta aos anjos que se rebelaram e deixaram seu estado celestial. É possível que Judas esteja aludindo à história de Gênesis 6, sugerindo que esses anjos caídos foram responsáveis por corromper a criação de Deus. 2. 2 Pedro 2, 4, 5. O castigo dos anjos caídos. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, reservando-os para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Aqui, Pedro conecta a rebelião dos anjos ao juízo do dilúvio, reforçando a ideia de que a corrupção espiritual teve um papel crucial nos eventos que levaram à destruição do mundo pré-diluviano. 3. Mateus 24, 37. Os dias de Noé, Jesus disse: como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Essa declaração de Jesus sugere que os tempos de Noé são um paralelo para os últimos dias. Isso nos leva a refletir. Será que vivemos em tempos semelhantes, onde a corrupção e a transgressão espiritual atingem níveis alarmantes? Lições espirituais. O que isso significa para nós hoje? Essa história não é apenas um relato histórico ou um enigma teológico. Ela carrega lições profundas para a nossa vida espiritual. Vamos refletir sobre algumas delas. 1. O perigo de ultrapassar os limites de Deus. Seja pela rebelião dos anjos ou pela desobediência humana, Gênesis 6 nos mostra que há consequências graves quando desrespeitamos os limites que Deus estabeleceu. Hoje, vemos algo semelhante quando ignoramos os mandamentos de Deus e buscamos satisfazer nossos desejos à custa da santidade. 2. A santidade de Deus. A decisão de Deus de enviar o dilúvio não foi arbitrária. Ela refletiu sua santidade e sua intolerância ao pecado. Isso nos lembra que Deus não é indiferente à corrupção, seja ela moral ou espiritual. 3. A graça e a justiça de Deus. Embora o mundo tenha sido julgado, Deus preservou Noé e sua família. Isso mostra que, mesmo em tempos de grande maldade, Deus sempre tem um plano para os justos. Será que estamos vivendo como Noé, mantendo nossa fé e obediência em meio à corrupção ao nosso redor? Os gigantes nos dias de hoje. Os nefilins, ou gigantes,
podem parecer uma figura do passado, mas eles representam algo que ainda enfrentamos. Forças que buscam corromper e dominar. No mundo moderno, esses gigantes podem ser sistemas, ideologias ou até tentações que parecem intransponíveis. Assim como Noé enfrentou os desafios de seu tempo com fé e obediência, também somos chamados a resistir aos gigantes espirituais de nossos dias. Judy senta-se numa história ilustrativa. Imagine estar no tempo de Noé. Agora, feche os olhos por um momento e imagine viver no tempo de Noé. A terra está cheia de violência. As pessoas zombam de Deus e até seres sobrenaturais estão envolvidos em uma rebelião contra o Criador. No meio desse caos, Deus escolhe você para ser uma luz de justiça. Você teria coragem de construir a arca, mesmo sendo ridicularizado pelos outros? Teria a fé necessária para obedecer a Deus, mesmo sem entender completamente o que ele estava fazendo? Essa reflexão nos desafia a viver com a mesma coragem e fé de Noé em um mundo que frequentemente ignora Deus. Conclusão. O que essa história significa para nós? A história de Gênesis 6 é mais do que um mistério sobre anjos e gigantes. Ela é um alerta e um chamado para vivermos de acordo com os princípios de Deus. Seja qual for a interpretação que escolhemos sobre os filhos de Deus, o recado é claro. A mistura do sagrado com o profano sempre leva à destruição, mas a obediência a Deus traz salvação. Agora, eu pergunto, se você estivesse nos dias de Noé, como reagiria? Você seria fiel como ele ou seguiria a multidão na corrupção? Deixe sua resposta nos comentários. Vamos refletir juntos sobre como viver em obediência a Deus em um mundo que muitas vezes nos afasta dele. E não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos continuar explorando os mistérios da Bíblia juntos. Até a próxima!